os pobres é que herdarão o reino dos céus. As pessoas sem dinheiro, as pessoas em necessidade é que herdarão o reino dos céus. Muita gente carrega essa crença consigo, e essa crença literalmente retém você em um lugar de escassez. Pensa aí, você acredita em Deus, né? Você acredita em Deus, e de repente você começa a ganhar muito dinheiro, né? Mas a tua mente acredita em Deus e ela acredita que Deus não se agrada que você seja rico e que só os pobres herdarão o reino dos céus. Você entende que isso pode causar uma confusão interior e fazer com que você se sabote neste, como é que eu posso dizer, nesse ponto específico da sua vida? Eu sou o Francis Lima e esse é o canal Legado Bíblico. Para saber mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreve logo aí no canal, tá? Deixa um comentário se você chegar aqui e vamos a este papo, a este assunto. A Bíblia tem alguns versículos que são usados por instituições para manipular pessoas, para manter você em um estado de carência, e assim você continua necessitando do sistema, para que ele possa afagar o seu coração, para que ele possa lhe dar esperança, mas só se você permanecer dentro desse sistema. Um deles é este versículo bíblico que eu mencionei aí, que é: os pobres é que herdarão o reino dos céus. A Bíblia, ela não condena a questão de riqueza material. Isso é evidente em toda a Bíblia. Alguns dos homens mais próximos do Senhor eram homens ricos, como Abraão, como José se tornou rico, como Isaac. Tem várias pessoas que se tornaram prósperas do ponto de vista material. Esse versículo, os pobres é que herdarão o reino, está falando da soberba espiritual, aquela pessoa que deixa que as coisas do mundo, dinheiro, prosperidade financeira, poder, corrompam o seu coração. As pessoas, por exemplo, que são dominadas pela ganância. Lembrando que o dinheiro não faz com que você haja dessa forma. O dinheiro ele só é um potencializador. Você já está carregando a ganância, a soberba espiritual, sabe, a sua avidez por ter dinheiro a qualquer custo, já com você. Então, a Bíblia, quando ela fala disso, ela está falando de uma pobreza que está mais ligada ao sentido de humildade. O pessoal usa muito o exemplo de Silvio Santos, que era um homem rico, muito rico, mas também muito humilde, que inclusive usava o dinheiro dele para ajudar muitas pessoas. Essas pessoas ajudam dessa forma, com certeza elas mantêm uma conexão com o Senhor. Eu já até falei aqui de um capítulo bíblico que também diz que fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Como fazer justiça aos pobres e aos necessitados se você é na mesma condição que eles? Porque fazer justiça aos pobres e aos necessitados é usar os seus bens materiais para acolher essas pessoas. Inclusive a própria Bíblia também fala de que adianta alguém que está com fome lhe pedir um pão e você dizer Deus te abençoe. De que adianta? Então os recursos materiais são sim necessários. Essa questão aí de os pobres herdarão o rei, é um pobre de espírito, uma pessoa que carrega consigo a humildade, a simplicidade espiritual. Ele não se deixa envaidecer ou ser soberbo por causa dos bens materiais. Ele não serve aos bens materiais. Ele não faz dos bens materiais o seu Deus. Outro versículo que é muito usado para, digamos, manipular a massa e deixar as pessoas cada vez ligadas mais ao sistema é quando fala lá que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, camelo e agulha, e ainda tem um detalhe que você tem que observar antes. Ele falou que é difícil, ele não falou que é impossível. Porque quando a pessoa tem posses, a pessoa pode sim, vai descer e acabar se deixando dominar por isso. Quando na verdade a riqueza, o dinheiro em abundância, ele é só um instrumento na sua mão para você fazer o bem, né? Então naquela época as cidades muradas, determinada hora os portões se fechavam. E o único lugar que tinha em aberto eram algumas frestas nos muros, que eram chamadas de fundo de agulha, e os camelos, para passarem ali, tinham que retirar a sua carga, porque com a carga não dava para passar. Então é só uma simbologia, que na hora da sua partida você não vai levar o que você acumulou. Você pode acumular sim, mas saiba que é acumular para viver bem e deixar a herança para os filhos e filhos de seus filhos. Isso também é bíblico, tá? Então, prospere sim, enriqueça sim, ganhe dinheiro sim, pois é através disso que você pode fazer mais pelas pessoas. A própria Bíblia também fala em determinado ponto que, como é que diz lá a passagem? Aquele que não cuida bem dos seus parentes, em especial dos de sua família, negou a fé e é pior que o descrente. Então nós não devemos fracassar
nesse cuidado com a nossa família, nesse zelo com a nossa família. E se estamos nessa condição, devemos abrir os olhos e perceber as possibilidades à nossa volta, porque é isso que Deus, através das escrituras sagradas, se você acredita que a Bíblia é um livro sagrado, o que mostra ali é sim que nós devemos prosperar. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, pois Ele é que te dá capacidade para adquirir riquezas. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, ou seja, Deus está à frente de todas as coisas. Não sirva ao dinheiro, não sirva aos bens materiais. Tudo isso é instrumento para que você possa espalhar o bem. Porque se você deixar seu coração se envaidecer e se tornar soberbo, você pode até praticar o mal. Porque o dinheiro, repito, ele é um instrumento. É como aquela faca da sua cozinha. Você pode cortar os alimentos, mas você pode também cometer alguns atos ilícitos com ela. Então dinheiro e riqueza, ouro e prata, como a Bíblia também diz, né? Meu é o ouro e minha é a prata. Isso é instrumento de cuidado. É instrumento para você auxiliar e melhorar a vida das pessoas. Lembra que aqui a gente já falou tanto versículo bíblico, eu entrei lembrando de um específico, né? Que os pobres é que herdarão o reino. Mas repito, pobreza aqui está ligado ao sentido de humildade espiritual. O desapego espiritual. Porque quando você serve ao dinheiro, ou quando você endeusa ao dinheiro, ou quando você acha que ele lhe faz melhor do que todo mundo, você está fazendo uma conexão espiritual e está servindo a ele. E o dinheiro não é para ser seu rei, para ser seu patrão. Existe até a frase que o dinheiro é um péssimo patrão, porém é um excelente servo. Ou seja, o dinheiro e os bens materiais é para você, é para eles é que vão te servir. Tem até as pessoas que ensinam aí sobre educação financeira que falam, né, que o dinheiro pode trabalhar para você, mas é preciso que você aprenda a dominá-lo. A Bíblia lá em Gênesis diz que nós fomos feitos para dominar sobre todas as coisas que estão sobre a terra, todas as coisas, não sobre as pessoas, sobre as coisas. Quando nós estamos em situação de escassez, seja eu, seja você, nós estamos sendo dominados, na verdade. Nós precisamos encontrar meios e maneiras de dominar a riqueza, dominar o dinheiro, saber gerir, saber administrar e multiplicar para que a gente possa espalhar o bem, para que a gente possa fazer o bem com isso. Tem até uma instituição de caridade que no outro canal que eu tinha, né, lá, essa instituição de caridade eu deixava os dados dessa instituição lá no rodapé, né? E eles têm uma frase bem interessante, né? Faz bem, fazer o bem. E ali eles estão falando das doações. E quem doa é quem tem. Não tem como você doar se você não tem. Agora sim, mesmo que você esteja numa condição de escassez nesse momento, é interessante que você pratique esse ato da doação. Em valores menores, é claro, dentro das suas possibilidades. Para que quando você tiver valores maiores, você permaneça seguindo essa linha de doar, de ajudar pessoas, né? A Bíblia também recomenda isso aí, o ato de doação. E é isso. Então lembre-se, esteja você transbordando em dinheiro, esteja você em escassez, você pode entrar no reino dos céus. Falando do ponto de vista religioso, né? Ascender aos céus. Porque o que vai te colocar frente ao Senhor é o que está no seu coração. Lembrando, só Deus pode sondar nossos corações. Se você é um cara rico, mas é muito soberbo, você não está agradando ao Senhor. Se você é uma pessoa pobre financeiramente, mas também você é invejosa, né? Você tem a mania de desejar o que é o do outro, tem a mania de olhar para a pessoa que tem como se ela fosse um avarento, um ladrão, né? As pessoas têm até esse hábito também, né? Viu alguém com alguma coisa e já vão falando. Olha aí, só pode estar roubando, trabalhar na mesma coisa que eu, que tá aí com dinheiro e eu tô aqui liso. Esse tipo de gente não está tendo contato com o Senhor. Por quê? Porque está entregue à inveja. É um apego aos bens materiais mesmo antes de ter. Então liberte-se disso. Saiba que o dinheiro é apenas um instrumento. E sim, tenha, multiplique. Compartilhe com sabedoria de modo a você ter sempre o excedente tranquilizador. Tá bom? É isso. Valeu, vou nessa. Até outro vídeo.